Vitória de Pirro, ou Vitória Pírrica. Esse termo faz alusão às guerras pírricas, travadas entre o rei de Épirus, Pirro, e o Império Romano. Na época, o rei Pirro enfrentou os romanos e venceu diversas batalhas, porém essas batalhas custavam um alto preço em equipamento pessoal e mantimentos, fazendo com que cada vitória se tornasse uma derrota. Voltando aos tempos contemporâneos, podemos fazer algumas análises em relação às vitórias de Pirro, né? Entender que esse efeito ainda acontece hoje em dia. Como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, ela vem mostrando ser um teatro onde diversas técnicas, diversos meios de se fazer a guerra vêm sendo revolucionados, sabe? Novos métodos vêm sendo aplicados, a própria introdução do drone em larga escala. Porém, algumas coisas não mudaram, né? E podemos realmente classificar a guerra da Ucrânia como uma guerra onde lados terá a vitória pírrica. Se você está acompanhando a guerra da Ucrânia de perto, sabe que esses últimos meses a Ucrânia ela passou a adotar uma nova estratégia, que é realizando ataques de profundidade no território da Rússia, atacando refinarias e instalações de distribuição do que seria o principal meio de financiamento da guerra da Rússia, né? Que é a produção ali de petróleo, toda essa indústria de petróleo e gás. Dados informam que a Ucrânia já conseguiu atingir 10 refinarias russas e até então a Ucrânia ela não dá sinais de que vai mudar de estratégia. Cada vez mais ela continua atacando esses pontos realmente críticos para a Rússia, para a guerra, né, o financiamento da guerra da Rússia. Dados também informam que a Rússia já perdeu cerca de 17% da sua capacidade de refino de petróleo. Isso equivale a quase 1 milhão de barris de petróleo por dia. Pode parecer muito, mas não é tanto quanto realmente o que poderia realmente causar um choque econômico na Rússia. Mas se essa estratégia continuar, ela realmente poderá surtir um efeito muito grande, principalmente na economia russa, né? Em diversas regiões da Rússia já existem registros de pessoas que relatam o aumento do preço dos combustíveis. Isso também afeta a própria aprovação e o próprio apoio da população à guerra. Não que essa guerra realmente esteja com uma moral muito alta, sabe? A população russa esteja realmente apoiando, não, porém isso realmente afeta de verdade, né? Quando começa a doer no bolso do cidadão. E claro que tais operações de tanta precisão, sabe, de inteligência, não seriam realmente... Não acredito que a Ucrânia ela teria tal capacidade de realizar esse tipo de movimentação tão precisa sozinha. Com certeza deve haver uma presença da inteligência americana, indicando os principais alvos e onde deve ser atacado, para que sejam realizados realmente ataques efetivos e cirúrgicos. Isso tudo associado com as novas sanções que estão sendo implementadas pelo governo Trump, principalmente na Rosneft e a Lukoil, que juntas elas quase representavam mais de 50% da economia, né, de petróleo da Rússia. Realmente é um choque muito forte para a economia russa. As sanções também visam, né, atingir a própria receita russa, né, a própria receita russa que já caiu em cerca de 100 bilhões de dólares, né, desde o início das novas sanções, fazendo com que países que ainda eram clientes, compradores do petróleo e do gás russo, encerrassem, né, as negociações, principalmente a Índia, a Turquia e a Hungria. O próprio Brasil já declarou que vai diminuir a compra do diesel russo. Será que estamos vendo realmente uma virada no tabuleiro? Será que a Ucrânia e seus aliados estão realmente agora acertando na dose, acertando numa nova estratégia que pode realmente enfraquecer a Rússia? Enfraquecê-la de tal forma até cair de joelhos, sabe? Por isso que no início do vídeo eu tratei sobre a questão da vitória de Pirro, porque podemos sim analisar o conflito, que esse conflito não está sendo muito bom para a Ucrânia também. A Ucrânia ela está tecnicamente perdendo essa guerra. Ela não consegue recuperar seus territórios. A Rússia conseguiu tomar uma vasta região da Ucrânia. Porém, todo esse avanço russo, que se tornou cada vez mais lento, teve um custo gigantesco, tanto econômico quanto estratégico. Alguns dados dizem que a Rússia já perdeu cerca de 1,5 milhão de homens desde o início da guerra em 2022. Isso é uma perda quase que irreparável, que talvez você perderia em um conflito de larga escala com um inimigo muito mais poderoso, e a Rússia está praticamente desperdiçando toda essa energia, esse
esse poder humano, sabe, num conflito com um país menor que até então ninguém conhecia no mapa, sabe? O Banco Russo também diz que a inflação já subiu mais de 20% e os custos com contratos de guerra já caíram em cerca de 80%. O PIB destinado para fins militares da Rússia já atingiu 14%. A guerra da Rússia está se tornando muito cara. As sanções, somadas com as novas estratégias de ataque às refinarias que fazem o preço do petróleo cair, mais o sufocamento da receita russa, né, está armando uma verdadeira bomba na Rússia. Até então, a economia russa ela pode ser mascarada, a situação, e os dados do governo russo podem até dizer o contrário, mas eles estão realmente armando uma bomba que, ao final da guerra, pode explodir e causar um realmente desmoronamento da economia russa. Enquanto isso, a Rússia continua financiando sua guerra com empréstimos bancários baratos. E os bancos, por sua vez, apertam um crédito. Até então, Putin consegue andar nessa corda bamba, né? Consegue levar a economia russa, uma economia mobilizada totalmente para a guerra. Porém, após a guerra, no momento que a guerra acabar e todo mundo ter que voltar à sua vida, a vida cotidiana, né? Isso vai estourar, sabe? Como dizem, é uma bomba realmente que está sendo armada. E isso realmente vai custar o futuro da Rússia. Então, pessoal, o que é que vocês acham? Talvez a Rússia esteja próxima de uma vitória de Pirro, uma vitória pírrica, onde ela vai conseguir vencer a Ucrânia pela força, mas essa vitória vai vir com um custo altíssimo que pode causar até o desmoronamento do regime de Putin. A gente sabe que nunca a OTAN esteve tão armada, nunca os países europeus estiveram tão unidos, sabe, e acreditando na ideia da OTAN como hoje. Além disso, né, além de todo o gasto econômico, humano que a Rússia vem empenhando nessa guerra, também tem o fator de que a Rússia criou cada vez mais ameaças, né? Se ela invadiu a Ucrânia com o pretexto de evitar um aliado, né? Um aliado inimigo, os inimigos na fronteira dela, né? Uma ameaça na sua fronteira, ela conseguiu criar um alvo, né? Pintou um alvo nas suas costas, além de tudo isso, né? Então, esse pessoal, se quiserem se manter informados, sempre mantenham um olhar do Horizonte Diplomático. Até a próxima.